Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Agora, hoje não tem jeito, eu preciso falar no negócio que deu o maior rebuliço aí nas redes sociais, não sei se vocês viram, que foi um livro da Companhia das Letras, aliás, da Companhia das Letrinhas, um livro infantil, ser recolhido. Nossa, isso é raro, viu, gente? O livro, viram? Comentem aí se vocês estão sabendo dessa história. Se chama ABC da Liberdade, a história de Luiz Gama, um menino que quebrou correntes com palavras. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa desgraceira, mas esse é um livro do José Roberto Toreiro, que é um escritor super já publicado. Ele ganhou um Jabuti por um romance histórico lá nos anos 90, e ele escreveu esse livro em parceria com Marcos Aurelius Pimenta, que é um roteirista também super velhão, super experiente. Essa dupla, aliás, tem um monte de livro infantil no mercado. Eles inventaram aí uns livros do tipo que você pode contar a história. Ah, se você quer tal coisa, vai para a página tal. Se você quer tal outra coisa, vai para a página tal. Ou seja, você vai inventando a história conforme você vai fazendo decisões. Eles têm uma série inteira de livros assim. E esse ABC da Liberdade, eles pisaram na jaca com classe. Mas foi um negócio assim feio. Mas eu vou comentar aqui para vocês, escritores, para vocês prestarem atenção. Mas deixa primeiro eu explicar, porque eu não sei se todo mundo está sabendo, esse livro sobre Luiz Gama, que foi um abolicionista, filho de uma negra escrava e de um homem branco. Ele tem uma vida ele teve uma vida absurdamente cheia de problemas e altos e baixos, porque o pai dele o vendeu como escravo quando ele tinha 10 anos. Então, esse moço, até os 17, ele foi escravo. Então, mas, a partir dos 17, ele começou a estudar e se tornou advogado, inclusive. E trabalhou pela abolição da escravatura, evidentemente. Bom, então, esse é um herói da abolição. Aí, esses dois moçoilos, escritores, resolveram fazer uma história infantil sobre a vida dele, e aí pegam e botam, que a mãe dele foi trazida de Angola, botam num navio negreiro, a mãe vindo, e crianças brincando no convés. Tem inclusive uma ilustração das crianças em roda brincando no convés. E ainda um textinho infame dizendo: eu, a Juline e as outras crianças estávamos tristes no começo, mas depois fomos conversando, daí passamos a brincar de pega-pega, esconde-esconde, escravos de Jó, o que é bem engraçado, porque nós éramos escravos de verdade, e até pulamos corda, ou melhor, corrente. Bom, para quê, né? Isso deu um rebuliço nas redes sociais, começou uma indignação atrás da outra, uma postagem atrás da outra, gente escandalizada, a tal ponto que a Companhia das Letras disse: não, pera, desculpa, gente, oi, e tiraram do mercado, tiraram inclusive do catálogo deles. Eu entrei agora na Companhia das Letras, o livro não aparece no catálogo deles, ou seja, oi, perdão, desculpa, pisamos a bola. Né? E é curioso ter passado por tanta gente e ninguém ter se dado conta, né? Que às vezes acontece isso, né? Mas olha a história. Esse livro, na verdade, foi publicado em 2015 pela Objetiva. E a Objetiva foi comprada pelo grupo da companhia, né? Então, ele foi apenas reimpresso agora. E, ao ser reimpresso, ninguém nem olhou. Estava assim, o livro está vendendo e tal, e jogaram na praça. Mas aí vem a minha observação como editora. Escritores, prestai atenção. Eu não vivo dizendo para vocês ficarem de olho no que está acontecendo na sociedade, que os movimentos sociais têm impacto na cultura, e que não dá para a gente passar ileso.
Não dá para a gente fingir que não está entendendo, não está vendo? A postura 1 de qualquer pessoa que queira lançar um livro é olhar em volta e ver o que está ocorrendo. Eu não estou dizendo que vocês são obrigados a assumir uma postura politicamente correta, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, você tem que olhar em volta para entender, está rolando, e está rolando uma indignação da população negra a respeito do racismo institucionalizado, o racismo nas estruturas. Porque esse livro aí é um exemplo, né? Esse livro faz brincadeira de uma situação de crianças no convés de um navio negreiro, que, aliás, é uma situação histórica ridícula. Nunca uma criança poderia brincar no convés e pular corrente, né? Então, é um negócio totalmente absurdo. Mal construído, mal pensado. Então, se o livro foi lançado em 2015 originalmente, isso não chegava a ser um problema que isso passou. Discussão, né? Exatamente. Em 2015, não causou indignação suficiente. Em 2021, que as coisas mudaram, porque está acontecendo um movimento contra o racismo, deu uma desgraceira, deu um horror. E o livro foi recolhido. E eu acho que esses autores devem ter entrado nas listas de malquistos de muita gente politicamente correta. Então, muito professor provavelmente vai hesitar em indicar livros deles, mesmo que os outros livros não tenham necessariamente problema. Se bem que eu acho assim, se os caras são tão descuidados, né, vão fazendo piada com qualquer coisa sem prestar muita atenção, é muito provável que outros livros deles tenham problemas. Mas, em todo caso, esses, com certeza. Mas, então, né, dica 1 da Laura, editora, é: queridos e queridas, prestem atenção no que está acontecendo, para não pisar na jaca desse jeito. Dica 2. E o Toreiro e o outro lá, Marcos Aurelius, poderiam ter ouvido, se eles assistissem esse canal, poderiam ter ouvido a dica, que é: escreva apenas sobre o que você conhece. Eu vivo dizendo isso. Tá? Não escreva sobre o que você não conhece. Eles, evidentemente, resolveram fazer um livro aí, caça-níquel. Luiz Gama está na moda, vamos fazer um livro bonitinho sobre abolicionista e tal. Mas fizeram nas coxitas, ou seja, não entraram no espírito da coisa. Fizeram por cima, né? E pelo jeito não conheciam, né, o impacto que tem você fazer qualquer, não só livro, né, mas qualquer trabalho em prol de uma determinada fatia da população, sem você ter conhecimento, como você falou, meio que naquela de caça-níquel, talvez. Fizeram sem prestar muita atenção. Vamos pegar um bonde aqui e vamos sentar na janelinha. Exatamente. Então, a minha recomendação é: não façam isso. Tem gente que às vezes pergunta, tal coisa está na moda, devo fazer? Eis aí a demonstração de como isso pode explodir na sua cara. Entendeu? Então, os caras resolveram pegar esse bonde de, vamos fazer um negócio de abolicionista, não sei o quê, para ser adotado nas escolas, e fizeram mal feito, sem ir a fundo. Qual é o lance de ir a fundo? É o seguinte, o sentimento das pessoas que sofrem racismo não é de brincadeira, né? E basta você estudar isso. Você pode achar que é brincadeira se você está olhando de longe, você não está muito envolvido na questão, mas você vai estudar de perto, você vai ver. O próprio Luiz Gama foi uma figura muito dramática, ele sofreu muito, não dá para fazer farra com a vida dele. A vida dele foi muito sofrida. Ele foi escravo. Então, está aí a dica número 2, crianças. Não escrevam, vocês acham que vai dar lucro, que vai dar dinheiro, está na moda? Não escrevam sobre algo que vocês não conheçam. Se vocês se meterem a escrever, pelo amor de Deus, pesquisem direito. Se a questão for polêmica, pesquisem muito, profunda. Dobrem a pesquisa. Veja que nesse momento tem a questão do racismo, mas tem outras questões no horizonte que podem dar muito problema. LGBTs, em especial T's, as
pessoas trans estão bem briguentas também, então é bom tomar cuidado. A questão dos animais, como o Sidney já disse numa outra live, as pessoas estão ficando defensoras dos animais de uma maneira agressiva, inclusive, então isso também pode dar uma grande revolta. Então, tomem cuidado, se vocês forem escrever sobre um assunto que está em pauta na nossa cultura, que está virando debate, que tem a favor e contra, vão com cuidado. E terceira dica, que os nossos amigos também não prestaram a menor atenção, ao escrever uma história, uma ficção, faça algo que venha do seu coração para ser relevante, né? De novo, eles fizeram esse negócio de caça-níquel aí sem se preocupar em ser relevantes. Fizeram qualquer coisa. E a gente nunca deveria fazer isso. Mesmo que a gente esteja numa posição de ser publicado por já ter fama, como é o caso deles, a gente nunca deve publicar um negócio sem ter significado, sem ressoar para a gente. Então, por favor, prestem atenção no que acontece, pesquisem, só escrevam sobre o que vocês entendem e escrevam coisas relevantes. Não estou dizendo que você precisa ser a favor de qualquer posição, você pode ser contra, mas entre de forma relevante, entre de forma com o coração, para ser significativa, para não ser uma história besta qualquer, que alguém vá ler e dizer, meu Deus, por que gastaram papel com isso? Tá dada a dica! E aí o pessoal tá comentando desse assunto, hein? O que disseram? Vamos ver aqui, deixa eu achar que subiu o texto aqui. Olha, a Carol Bottino está dizendo, fiquei horrorizada com o que eles escreveram e da editora publicar sem revisão ou leitura sensível. Carol, eu fico dizendo que as editoras, assim, tem pouca gente e muito trabalho. Com toda certeza, quem deu o ok para isso aí ser reimpresso, nem olhou o livro, que estava desesperado fazendo um monte de coisa. É assim, tá errado? Tá errado. Deveriam ter olhado, sim. Ainda mais livro infantil, ainda mais sobre um tema que está em pauta, né? Mas não foi de propósito, né? Eles deram ok para reimpressão sem ler. A Cristiane Dias está falando aqui, ó, fiquei sabendo, mas como isso acontece em uma editora? Eles não leram o livro, não? É exatamente o que você acabou de falar, né? Às vezes não leram. O livro já estava feito, vocês entendem? Eles nem abriram, eles pegaram o arquivo, devem ter trocado só o logotipo, tinha o logotipo do Objetivo, eles mandaram botar o logotipo da Companhia das Letrinhas e imprimir, entendeu? Com certeza. E a Ceci Bragança está falando aqui, ó, Luiz Gama, é muito bom saber da história dele, mas para ser infantil eu acho pesado. Precisa de muita sensibilidade para conseguir fazer. É difícil contar a história de alguém que foi escravizado pelo pai, né? Putz, não dá para fazer muita piada com isso, né? O pai vendeu o garoto, caramba, é fogo, isso aí, né? E a Carol Bottino está falando, eu particularmente não acredito que eles publicaram sem revisão. Acho que eles não têm representatividade negra na editora e por isso não viram problemas em publicar o livro daquele jeito. Acho que não. A Companhia das Letras é dessas editoras, tudo bem que ela mudou bastante de perfil, mas eles têm editores. Então tem gente que pensa lá dentro. Então, pode ser até que as pessoas não sejam exatamente envolvidas com questões políticas ou não, mas elas têm essa esperteza de saber, opa, isso aqui pode dar problema. Tem. Eles não são antas. Tem gente bem competente mesmo, que lê bastante lá, não é gente idiota, não. Então, com certeza, uma bobagem dessa foi que ninguém leu. Ninguém leu, ninguém olhou. Passou batido lá, tanto que eles foram rápidos. Né? Começou a dar essa tempestade, né? de desgraceira nas redes sociais, eles não titubearam, de um dia para o outro eles tiraram do mercado. E pode ter certeza que isso deu um belíssimo prejuízo para eles, com certeza. Mas eles não quiseram, não vamos discutir, imagina, a gente vai defender racismo? De jeito nenhum, tira daí já, não combina com a ideia da gente. Eles nem foram rápidos, né? Rápidos e certeiros, né? Foram. Para não espalhar mais ainda. Não.
E você pode ver, a conversa deles é essa. Não estou defendendo, tá? Só estou explicando como é que muito provavelmente aconteceu. Mas entendo que, percebam o que é uma mudança de mentalidade e como ela pode impactar na produção de algo cultural, né? Nós que fazemos produtos culturais, o livro é um produto cultural, ele não é apenas um produto, né? Ele é extremamente sensível às tempestades que acontecem na sociedade, extremamente. Então, o que pode ser ok hoje, o ano que vem, de repente, não é. Tem que tomar cuidado. E a Neva Schmidt está falando aqui, ó, para ser politicamente correto não é tão difícil, basta ter um olhar humanizado e ter conhecimento de causa. É isso aí, é você entender o próximo, né? Você entender que tem pessoas com pensamentos diferentes, com necessidades diferentes, né? Inseridas em um contexto estrutural na sociedade, que muitas pessoas têm problemas por opção sexual, ou por cor de pele, condição social, tem uma série de preconceitos, né? Que enraizados na própria sociedade, né? Então tem que ter, eu acho que é importante desenvolver uma sensibilidade, né? Mas deixa eu falar. Eu acho assim, o politicamente correto. Veja, gente, eu sou defensora das minorias. Eu detesto racismo, eu detesto discriminação, que fique claro, tá? E já trabalhei muito por isso, como ativista, então, que fique claro. Mas, deixa eu dizer aqui, às vezes o politicamente correto é um pouco impositivo e um pouco agressivo. Eu tenho visto uma discussão no meio LGBT, inclusive a respeito desse raio da sigla, que não para de crescer. Então, ela já virou LGBTA+, não sei o que lá. Eu vi outro dia a sigla LGBT com umas 5 letras, que eu nem sei o que significam. Eu confesso para você que eu só consegui decorar até o LGBT. Dali para frente eu não consegui mais. Eu sei mais uns 3, mas mais 5 eu já fiquei, mas o que é isso aqui? Então, só para dar um exemplo. Então, essa é um politicamente correto que pode ser problemático. E está ok você criticar, você entrar na discussão, você dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, na minha modesta opinião, né, ou na minha arrogante opinião, como falam aí em inglês, né? Mas não tem problema, você não precisa aceitar que deva ser assim assado. O que não deve, como escritor ou como participante da cultura, é ignorar que está acontecendo essa discussão. Então, não dá para ignorar que tem uma discussão sobre LGBTs. Né? Existe. Vou fazer de conta que não existe nada disso, todo mundo é hétero, ninguém nunca ouve falar disso, não tem discussão sobre identidade de gênero, vou fechar os olhos. E isso é idiota. Você pode entrar na discussão com uma opinião que não seja exatamente a politicamente correta, mas ignorar é que é estúpido. Mas discutir está valendo. Cultura é discussão. Né? Canal do Wade, ou Wade, não sei. Editoras são administradas por pessoas e pessoas erram, exatamente. Alguns erros por falta de atenção, como esse, podem transmitir uma imagem negativa sobre o que a editora publica. Pelo menos eles foram rápidos, exatamente. A Cristiane perguntando, será que isso não foi jogada de marketing? Não foi, Cristiane. Foi não. Deu um mega prejuízo. Tem muito prejuízo para ser uma jogada de marketing. E prejudicou a reputação desses dois caras. Tenho certeza que em um monte de lugares ninguém mais vai adotar os livros deles. Esse aí foi recolhido, mas eles têm um monte de livro na praça. Eu acho que vai ter professor que vai virar a cara para eles. Tá? Então, não foi, não. E a Sônia Martinez está comentando aqui, sensibilidade, respeito e ética é fundamental. É isso aí. E tem, assim, há um embate na nossa sociedade. Tem o lado, né, que é o progressista, que é o politicamente correto, que, na minha opinião, em alguns momentos vai tão pro exagerado e tão pro caricatural que depõe contra.
né? Quando o politicamente correto passa do limite de você estar representando minorias e passa a virar uma caricatura. E aí tipo, perde o respeito, aí as pessoas que já não eram lá muito a fim de colaborar, né, de enxergar o próximo, elas acabam pegando bronca, vira birra e começa a gerar outros problemas derivados disso. E também tem o outro lado, tem pontos que ofendem outra parcela da população. Aí já entra em pauta de costumes, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava no auge ali da eleição para a presidência, que os caras invadiram aquela exposição queer, que era do Santander, se não me engano. Isso. Invadiram, perturbaram, até que fizeram os caras cancelarem a exposição. Sim, e o Santander também não bancou, né? Não segurou a bronca. É assim, eu como artista, eu acho que na arte não pode ter censura. Eu também acho. Assim, o que você faça o que você achar que tem que fazer, e se você fizer um negócio que é um absurdo, que passou do ponto... Deixa as pessoas criticarem. Não só criticar, como, se cabe um processo, seja processado por aquilo que você falou, por aquilo que você produziu de arte. Mas não pode, eu acho que não pode censurar o direito de você, como artista, se manifestar. Então, era uma exposição era sobre trans, né, Laura, se não me engano? Sim, tinha... Arte exatamente, feita por trans, né? Tinha bastante coisa queer, aí eles foram lá dizendo que era uma incitação a, sei lá, sexo, sei lá de que jeito, sei lá, que leitura fizeram. Exato. Então, assim, você não pode fazer eu sou radicalmente contra você fazer uma censura prévia ou você ir lá e fechar um evento cultural porque você acha que aquilo é ofensivo. Então, para mim, já parte para o lado caricatural também do outro espectro. Então, eu sempre vejo assim, quando todo mundo começa a exagerar, todo mundo começa a ficar radical demais, eu vejo como uma ferradura. Os lados muito radicais, eles não estão no oposto. Os muito radicais, na verdade, eles tendem a se encontrar. E você começa a achar pontos em comum de gente que teoricamente pensaria completamente diferente. Que são posições autoritárias, né? É a teoria da ferradura. Você não tem extremos. Você tem uma ferradura que faz o radical se encontrar. Né? Aí se encontra na boçalidade, se encontra no que tem de pior. Né? Olha, tem gente fazendo umas perguntas interessantes. Eu acho que vocês estão levantando uma lebre boa. Olha, a Laís Maia está dizendo, eu tenho medo de ser muito polêmica. Laís, era o que eu estava dizendo, tá? Se você vai entrar numa discussão, numa área que está tendo muita discussão, é que nem, sei lá, um casal que está brigando, jogando prato um no outro, tá? Você vai entrar no meio disso, você tem que saber que está voando prato. Então, você entra com certo cuidado para não levar na cabeça. Você pode entrar? Pode. Você pode entrar e botar panos quentes ou pegar também os pratos e jogar nos dois? Pode. Tudo pode. Mas o que eu recomendo, presta atenção, não vai entrar de idiota. Olha antes de pular na questão, porque tem gente que vem dando opinião sem saber bem o que está acontecendo, aí leva na cabeça feio. Bem feio. Então, eu acho que não precisa ter medo, mas entre com propriedade. Tá? E a Rua Arruda está falando um negócio aqui, ó. Eu trabalho no Rio de Janeiro e alguns anos atrás, algumas escolas compraram esse livro no Salão do Livro e ficaram horrorizadas com esse texto. Quer dizer, então, assim, já naquela época já causou desconforto, né? Então, já causou, mas não a reação brutal de agora. Veja como mudou, né? Agora, antes as pessoas diziam, mas que porcaria, que jossa, que não sei o quê. Agora dizem, tira isso da frente, senão eu vou pichar a editora. O pessoal está mais bravo. Justificado, tá? Nesse ponto, né, eu sou contra a censura, mas eu achei o texto vagabundo. Eu achei assim, ele não é polêmico, ele é preguiçoso. Os caras chutaram lá qualquer coisa, fizeram de qualquer jeito. Então merecem levar os brega que estão levando. E o Gabriel Ribeiro
Falou, esse assunto me lembrou quando o Gibi dos Vingadores foi retirado da Bienal do Livro do Rio por causa de um beijo entre 2 personagens gays, mas nesse caso o governo do Rio de Janeiro que quis problematizar à toa. Porque... Eles tentaram tirar, não tiraram. Né? Não conseguiram. Tanto é que o Felipe Neto foi lá e comprou um monte de exemplares e saiu distribuindo também. Deu um reverso. É o que eu estou dizendo. Você vai entrar numa polêmica, você tem que entrar com propriedade, senão o negócio pode dar totalmente ao contrário. O cara, né, foi prefeito, né, o Crivella? Foi o Crivella. E quis inventar moda e aparecer e reverteu, né? Porque as pessoas aí fizeram questão de comprar. Os livros gays esgotaram. Ele não podia fazer propaganda melhor da literatura gay presente na Bienal. Tudo, vendeu tudo, esgotou tudo. Então, é o que eu estou dizendo. Veja bem onde você está entrando. Bom, aí tem um pessoal... o Roger Donas dizendo, a verdade é que está um porre escrever sem melindrar ninguém. Mas eles estão dizendo, você pode melindrar, contanto que faça com propriedade. Tá bem. Olha o Gabriel fazendo uma pergunta interessante. Gabriel Ribeiro. Correu aqui. E quanto a personagens preconceituosos, machistas, como construir eles dentro da narrativa, nem sempre como vilões, sem manchar a imagem do escritor? Gabriel, isso é uma coisa. Tem gente que não está acostumada a ler, que confunde os personagens com porta-vozes da opinião dos autores. E isso não é uma verdade. Personagens são personagens. E eles têm que ser consistentes com eles mesmos e funcionarem dentro da história. Muitas vezes você, para criar conflito na história, você precisa ter gente que discorda entre si, tá certo? Então, se você tem personagens que discordam um dos outros, eles não serão a sua opinião, né? Eles têm função na história. Então, na verdade, eu acho, se você quer escrever ficção, você tem que deixar esse medo de lado. Veja, o que eu estou dizendo? Presta atenção no que está acontecendo, mas não é que tenha medo. Seja relevante, seja verdadeiro, escreva com coração. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para evitar temas, de jeito nenhum. Se você quer botar um personagem machista porque é o que funciona nessa história, ponha, meu Deus do céu. Tá louco. É claro que é necessário falar. Inclusive, se for uma boa ficção, o personagem machista vai ter vários aspectos, né? Vários lados. Ele não vai ser um bobalhão. Então, basta olhar em volta, né? As pessoas não são ruins ou boas, elas são um mix de tudo. Então, se você está escrevendo ficção, você tem que se apropriar disso. Você não pode ficar com medo da opinião dos outros, tá, gente? Não pode ficar com medo, senão você vai ficar fazendo o quê? Panfleto? Não. E assim, eu tenho a impressão que as pessoas que mais estrilam, né, que as que mais vêm brigar, reclamar, mandar tirar, ficar indignada, fazer post indignado na internet e textão, é gente que não consome. Gente que... o cara que reclama da exposição não frequenta museu, não frequenta teatro. O cara que fica tocando o terror, falando mal do livro dos outros, também não é leitor, então não conhece literatura a fundo, porque, assim, coisas polêmicas estão, assim, praticamente em todas as obras de todas as épocas. Isso não surgiu agora. Sim. Né? Então, é gente que não tem costume de consumir cultura. Exatamente. Cultura, qualquer gente, coisa. Uma coisa que eu tenho, assim, para mim, cultura, arte, em geral, tá? Música, artes plásticas, livros, tudo que envolve cultura. Se essa arte não provoca uma reação no público, se ela não é feita para provocar, e sim para somente agradar, você já não está fazendo arte. É chata. Arte, o que é arte? Uma boa arte, na minha opinião, tá? E cada um tem o seu conceito, mas na minha opinião, eu como artista plástico, né,
enfim, todas as coisas que eu faço relacionadas à arte, basicamente tudo que eu faço no meu dia a dia é relacionado à arte. O que é feito, o que você fizer, tem que gerar alguma reação no público que vai consumir aquela arte. Pode ser de raiva, pode ser de emoção, de alegria, mas assim, tem que despertar algum sentimento. Você não pode fazer uma arte morna, panfletária, isenta, chapa branca, propaganda, porque você não atinge ninguém, né? Não é isso que as pessoas querem consumir. Você tem que provocar algum sentimento nas pessoas, você tem que trazer alguma coisa. A sua arte tem que impactar a pessoa, não importa de que jeito, porque cada um é cada um e cada um vai reagir de uma forma. Mas tem que haver essa reação, senão você não está fazendo arte. A Nana Soares já está indo para o extremo aqui. Para mim, esse politicamente correto é uma forma das pessoas serem mau caráter, né? Sou negra, conheço sobre política e história dos meus antepassados, mas vejo muito exagero em marketing desses grupos. Eu vou dizer para você, como eu já me meti bastante com militância, só que eu procuro fazer só militância cultural, tá? Não política. Eu vou dizer a você, tem de tudo, Nana. Tem gente legal, tem gente esquisita, tem gente querendo aparecer, tem de tudo. Então, eu não ponho o carimbo de ser isso ou aquilo. Então, eu acho que você declarar que são todos maus caráteres é um pouco forte, né? Mas tudo bem, é a sua opinião. Eu acho que assim, volta para aquilo que eu tinha comentado, né? Cuidado com os extremos. E assim, politicamente correto é uma face, né? E quando as pessoas cometem exagero, existem exageros de todos os lados. Então você vai para um extremo, no outro extremo de ponto de vista, e os dois acabam ficando boçais. Fica caricatural, fica boçal, fica chato, que ninguém tem saco para isso, né? E agressivo. Contra a causa. Não importa se é da direita ou se é da esquerda. Depõe contra a causa. E eu acho que às vezes falta percepção e uma inteligência emocional das pessoas que se engajam, que militam por causas. Alguma parcela, às vezes, e é normal, gente, é ser humano, passa do ponto. Né? Às vezes se envolve tanto e se inebria tanto que acaba passando do ponto. Mas, assim, não é picaretagem nem de um lado, nem de outro. Eu acho que precisa distensionar as coisas um pouco, para todos os lados, e para a gente voltar a ser, sabe, um pouco mais homogêneo, né? Ficou muito, sabe, se você não está num lado extremo, você está em cima do muro, você é o isentão. Não é isso, cara. O mundo não é feito de preto e branco, vermelho e azul. Tá um pouco exagerado. Tem nuances na coisa, sabe? Isso Olha o Diogo Vieira fazendo um comentário. Não sei se é para provocar, né? Adoro e se eu colocar um personagem na minha história que é secretário da Cultura no Brasil e ele for nazista? Acho que é para provocar. Será que fica um vilão caricato? Bom... Ainda bem que isso nunca aconteceu, né? Não, imagina. De onde você tirou isso? Eu acho muito ficcional, acho que não vai funcionar. Ninguém vai acreditar. Tá provocando.